Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o presidente do PMDB, Gedel Vieira Lima. E ele também é vice-presidente de uma diretoria corporativa da Caixa Econômica Federal. Eu até gostaria de dizer para minha vaidade, meu ex-colega da Câmara de Deputados. Dentro de instantes, vamos conversar com ele. Meu caro Gedel, como diria eu no introito desse programa, a satisfação é muito grande de recebê-lo aqui no estúdio e até me lembrar que no passado, quando lhe recebemos aqui, tivemos um contato aonde você estava chegando nessa vice-diretoria lá da Caixa, e eu até lhe perguntava, por lhe conhecer de perto durante 12 anos na Câmara de Deputados, aquela mudança daquele administrador, daquele elemento dinâmico que corria o Brasil através do Ministério para exercer a sua função tão importante de ministro, e ia para uma diretoria da Caixa, não que não tivesse o dinamismo e a necessidade, mas pelo menos era mais estática dentro de um gabinete. Depois de já algum tempo, isso, alguns meses, qual é a ideia, a leitura que você tem daquilo que me falava e agora do presente? Primeiro, Luiz, eu quero agradecer a generosa oportunidade que você nos dá de conversarmos um pouco aqui. Conversar com você e conversar com o seu telespectador. Deixa eu lhe dizer, a vida é como ela é, Luiz. A gente tem que ir se adaptando ao que a vida lhe oferece. Para mim foi sempre uma honra e um privilégio muito grande ser deputado federal. Exerci 5 mandatos com dignidade, com seriedade, procurando defender os interesses da Bahia e bem representar a nossa gente. Depois, fruto das circunstâncias da política, dos caminhos que a política tem, eu terminei como deputado, como ministro de Estado. E tive a oportunidade, como ministro de Estado, mostrar que quando a gente tem vontade, determinação, garra, amor ao que faz, a gente consegue fazer as coisas acontecer, supera a burocracia, supera impedimentos e faz as coisas saírem do papel. Saí do ministério não acusado como um ministro relapso, preguiçoso ou corrupto. A acusação que fizeram a mim foi de ter trabalhado demais pela Bahia, né? Como se isso fosse um pecado. Foi ter colocado aqui recursos para obras importantes que marcam até hoje tanto a capital como o interior do nosso estado. Disputei a eleição em 2010, não tive sucesso, a sociedade achou no seu exercício democrático que era momento de não me dar essa oportunidade e estender um pouco mais o prazo de quem estava no governo, o atual governador. E derrotado, aceitei com tranquilidade o resultado das urnas e fui chamado pelo meu partido para uma nova missão, né? O MDB Nacional, que achou que era importante a minha permanência em Brasília e indicou o meu nome para ocupar a vice-presidência de pessoa jurídica, hoje vice-presidência corporativa da Caixa, aquela que faz a relação de crédito com o empresariado nacional, com as pessoas jurídicas de uma forma geral, que tem um papel importante no fomento à produção. Se você me perguntar se ela se assemelha ao Ministério, evidentemente tem características absolutamente diferentes, mas não deixa de ser uma experiência extremamente gratificante. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer um outro lado da moeda,
As dificuldades do empresário, a necessidade de crédito para manter sua produção, para continuar gerando emprego. Tenho andado pelo Brasil nas diversas superintendências da Caixa, tenho procurado manter a mesma característica de dinamismo na gestão. Evidentemente que é uma função que não aparece tanto para o grande público. Dei minha contribuição, a presidente certamente quando aceitou a indicação do PMDB é porque reconheceu capacidade gerencial, administrativa, é porque viu lá nas investigações que são feitas que nada pesava que desabonasse a minha conduta na vida pública, e eu estou terminando de dar essa contribuição. E digo terminando porque, evidentemente, outros desafios terei pela frente, dentro e muito pouco eu certamente não estarei mais ocupando essa função. Agora me diga uma coisa, você que lutou tanto e correu esse Brasil, e naquela história do Ministério exatamente dessa de infraestrutura, e eu queria só lhe perguntar a título assim, informativo, aquele processo todo da transposição do São Francisco, só como notícia, aquilo ainda está em evidência? Está se retomando agora, mas a sua pergunta, ela me permite que eu pontue de forma muito clara, porque conheço o que é a maledicência da política, algumas questões. A primeira delas, que quando entrei no Ministério, a obra estava licitada pelo ex-ministro Ciro Gomes. Me coube fazer o que eu fiz com propriedade reconhecida pelo próprio ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fiz sair do papel. Enfrentamos as dificuldades burocráticas na área ambiental, Tribunal de Contas, órgãos de controle, e demos início à obra em ritmo acelerado. Eu passei 3 anos no Ministério, apenas para deixar registrado de forma clara para o seu telespectador. Deixei o Ministério em abril de 2010, com 9.000 homens na obra. Todos os canteiros funcionando. A obra andava a pleno vapor, a ponto de entusiasmar não só o presidente que lá esteve, como a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que lá esteve e que fez públicos e rasgados elogios à forma com que estávamos tocando, como integrantes do Tribunal de Contas da União, que foram vistoriar a obra e, para alegria nossa da minha gestão, registraram no pleno do tribunal o bom andamento daquela obra. Fui substituído por outro baiano ilustre, que era meu secretário geral do Ministério, o João Santana, que deu o mesmo ritmo de celeridade à obra, e que deixou a gestão do Ministério também, já no início de 2011, de 2010 não, só para corrigir a data, foi abril de 2010, quando eu fui candidato, 2010, tá certo. E João Santana deixou no final de 2010, após a eleição, quando ia substituir o novo governo. E também a obra andando a pleno vapor. Se você me perguntar o que aconteceu, eu lhe diria, eu não sei, eu deixei de acompanhar. Eu desencarno das funções. Desencarnei, não era mais ministro, não me cabia mais ficar também aborrecendo o meu sucessor. Eu não sei, eu tenho 4 anos que deixei o Ministério. Aí caberia um convite ao ministro Fernando Bezerra para ele explicar por que, a partir da nossa saída, a obra passou a enfrentar algumas dificuldades, que me parecem estão sendo sanadas e estão sendo recomeçadas agora num ritmo acelerado. E importante que seja, porque é uma obra que, na medida que eu fui conhecendo, me tornei absolutamente convencido de que ela é importantíssimo para o desenvolvimento dessa região brasileira, que ainda precisa de muitos investimentos para que a gente alcance um patamar de igualdade com outras regiões desse país. Isso é muito importante, que essa notícia permaneça e que, digamos assim, venham esses recursos para que esse processo evolua, né? Para se conclua, né? Se conclua. Para poder se obter os resultados, claro, isso de muita coisa que já se colocou. Perfeito. Não é verdade? Agora, nessa sua estada aí pela Caixa Econômica, você tem tido oportunidade, já que você até falou, que vem, às vezes, correndo aí o Brasil, através da Caixa, fazendo, digamos assim, a sua presença, fiscalização, atendendo os anseios, digamos, do Brasil todo. Como é que você está vendo agora
nessa sua gestão? A Caixa? Nesse sua diretoria. Não, veja bem, a Caixa é um órgão absolutamente importante para o país, né? É um banco público que, além de ter e exercitar as funções de banco, ela tem um papel social muito importante. É através da Caixa que você operacionaliza os programas sociais do governo. Através da Caixa que você dá a chance a milhões de brasileiros de manter ali sua poupança, sua cultura de poupar, que é tão importante para o país. A Caixa é ainda o grande agente financeiro da habitação no Brasil, né? E a Caixa vem se modernizando como um agente capaz de também induzir o desenvolvimento através de seus financiamentos. É um órgão onde tem profissionais absolutamente capacitados, concursados, que têm dedicado toda uma vida àquela causa. Eu vou deixar a Caixa com a convicção de que tive o privilégio e a honra de agregar aos meus conhecimentos o aprendizado de uma instituição séria, capacitada para os grandes desafios que o Brasil tem pela frente. E aprendi muito. Acho que a gente tem na vida e na vida pública que ter a sabedoria e a humildade para tirar dela todo o aprendizado que lhe seja permitido obter. E tive a oportunidade de viver com profissionais capacitados que agregaram um pouco mais de conhecimento e das suas experiências à bagagem que eu trago e que tenho procurado sempre colocar à disposição da minha terra, à disposição da Bahia. Agora me diga uma coisa, quando da última vez parece que havia uma notícia que talvez para essa sua diretoria parece que iam incorporar as microempresas, coisa. Isso fluiu? Não, fluiu. Ela é ampla. A vice-presidência corporativa, e desde que eu entrei, ela cuidava dessas relações com prefeituras, folhas de pagamento, judiciário como um todo, toda a área internacional, captação, aplicação, está conosco. Nós temos 3 escritórios internacionais, estamos abrindo, abrangendo uma área ainda, uma relação absolutamente importante para a Caixa, para o Brasil, abrange também sob a nossa responsabilidade toda a relação de financiamento de médias e pequenas empresas, grandes corporações, a área de captação, enfim, é uma área bastante ampla, né? E volto a lhe dizer, traz uma experiência muito importante para o homem público, ter também essa visão de como acontecem as coisas no Brasil real, no Brasil ali feito pelos empresários que têm que arregaçar suas mangas para gerar um emprego, enfrentar as dificuldades do dia a dia, da economia, saber o que é uma duplicata, descontar uma duplicata, como é a captação, como não é. Eu acho que isso tudo é importante na formação mais completa do homem público. Volto a dizer, é uma experiência que eu agrego à larga experiência que tenho na vida pública com muita alegria. Bem, eu queria lhe perguntar o seguinte, já se vem falando muito na política, agora vamos dar um pulo, já candidaturas aparecendo, pelo menos, presumíveis, e já se aproxima muito esta luta por espaço, por palanques. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual é a leitura que você, como presidente do PMDB, faz aqui na Bahia da sua presença no Estado? Deixa eu lhe responder de outra forma. Você foi meu colega na Câmara e sabe que eu tenho pago preço na vida por ser uma figura absolutamente clara no que penso. Eu digo, eu falo, eu me posiciono. Né? E as pessoas confundem, por vezes, inclusive, essa minha postura de clareza, de firmeza, de ter posição com arrogância, coisa que não é nada disso. Eu apenas não faço parte daquele modelo antigo de dizer por formas transversas o que pensa. Então, objetivamente, minha posição é clara. Eu desejo, estou trabalhando para ser candidato a governador da Bahia. Me encontro absolutamente maduro do ponto de vista político e preparado do ponto de vista gerencial para conduzir uma grande frente de forças capaz de gerar um projeto claro do ponto de vista administrativo e firme do ponto de vista político para enfrentar os grandes problemas que a Bahia tem aí e que não estão sendo, ao nosso ver,
tratados com a devida qualidade de resposta, com a devida competência. Podemos até depois aprofundar sobre pontos específicos na área da saúde, educação, segurança, ele apresentar dados e caminhos que eu acho que podem levar à construção de um Estado mais próspero, mais feliz, com um olhar voltado para o futuro. Serei candidato de qualquer jeito? Não, não serei candidato pisando no pescoço de ninguém. Serei candidato se tiver a capacidade de conversando com lideranças importantes desse Estado, como o prefeito de Salvador, ACM Neto, Zé Ronaldo, o Paulo Soto, o Jutaí, Embaçaí, João Almeida, João Roberto, PTN, PTC, todas essas forças que conduziram o ACM Neto à Prefeitura de Salvador, se ficar ali registrado de forma clara que eu posso ser o nome dessa unidade. Aí eu terei disposição, garra, vontade e amor à Bahia para ir às praças públicas levantando uma nova bandeira. Se meu nome não unificar, não precisam sequer sentar à mesa para negociar comigo. Eu apoio imediatamente o nome que unifique, porque acho que é fundamental você fazer a rotatividade de poder, você oxigenar a política do Estado, oxigenar a administração do Estado. E é nesse contexto que o PMDB se insere. Estamos trabalhando agora na presidência para fortalecer o partido, abrindo as portas para que venham novas lideranças, convidando a juventude, convocando a juventude, deixando bastante claro que não partilho dessa ideia dos braços cruzados, da crítica pela crítica, de dizer que tudo é uma esculhambação, que todo mundo é descarado, que todo mundo é igual. A política reflete a sociedade, nos seus bons e nos seus ruins, nos seus erros e seus acertos, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Convocar todos que efetivamente acham que precisam mudar para participar desse processo. Sendo candidato, participando, sendo militante, criticando, sugerindo, conversando, contribuindo de alguma forma. Abrindo as portas do partido, chamando a todos, fortalecendo o PMDB e preparando para esse embate do ano que vem, que eu acho que vai ser um embate muito interessante para a Bahia. O PMDB ainda é o maior partido aqui no nosso estado? Não, no Brasil, claro. No Brasil, sim. A política, sobretudo a política no Brasil, na forma que ela é feita, onde você não tem partidos consolidados, ela termina sendo a política como é a vida, maré enche, maré vaza. E é isso, a democracia é isso, você perde a eleição, você ganha a eleição. No momento que você ganha a eleição, você está mais forte, até porque, eu digo sempre, lá vai eu me envolvendo em polêmica, mas é isso mesmo, eu digo sempre o seguinte, que eu não conheço outra atividade na vida onde a natureza humana se manifeste no seu total esplendor como a política. Você está forte, é uma maré enche. Você está fraco, maré vaza. O que é que você tem que ter? Maturidade para compreender esse processo e entender que a roda gigante gira. A roda gigante gira. Você ter firmeza no que você acredita, nas suas posições, nas suas convicções, não ter medo de errar. Não ter medo de errar, decidir. Eu acho que o grande erro na vida é a omissão. Só perde quem disputa, só erra quem tenta. Se expor com clareza, com suas qualidades, com seus defeitos e tocar a vida em frente. Então o PMDB teve momentos de mais força, momentos de menos força, se reestrutura e eu acho que nós vivemos um grande momento. Porque o partido hoje, ele é muito forte ainda, tem muitos prefeitos, muitas posições, mas eu só acho que, sobretudo, o partido tem condição de, junto com essas outras forças, liderar um novo processo na Bahia. Eu vejo o Partido dos Trabalhadores fragilizando-se, porque foi um partido que no nosso estado teve grandes oportunidades pela generosidade do povo, prometeu demais e não está pondo em prática o tanto que prometeu. Disse a todos vocês que se tivesse um governador vinculado ao presidente da República, faria disso aqui uma grande revolução. E aí hoje a pergunta que deixo para a reflexão dos seus telespectadores é: qual é a marca desse governo? No que esse governo alterou substancialmente o processo de desenvolvimento da Bahia? Qual foi a grande rodovia, o grande porto? Qual foi a grande iniciativa que tenha mudado o modelo econômico? Que tenha descentralizado o nosso desenvolvimento? Que tenha feito com que o interior passasse a ser um polo real de atração de investimentos, acabando com essa realidade de que 70% do nosso desenvolvimento está concentrado na região metropolitana de Salvador. Que grande mudança real, concreta, foi feita na saúde pública que melhorasse os nossos indicadores. O que foi feito como marca a deixar na segurança pública comparativo com outros estados que ao longo desses anos viu seus indicadores serem reduzidos e a Bahia só aumentou. Portanto, é um governo que não deixou marca efetiva, real.
apesar de ter tido todas as oportunidades políticas pela frente. E esse debate nós vamos fazer. E eu quero que o PMDB, gostaria que o PMDB tivesse no núcleo que vai comandar esse debate. Agora, me diga uma coisa, mas, digamos, o PMDB tem uma consistência boa de prefeituras, né? Tem, claro. Mas eu volto a dizer, você sabe que é uma coisa que eu tenho feito muitas reflexões, viu Luiz? A política, ela vem mudando muito, ela vem evoluindo muito. Tempo existiu em que você avaliava a perspectiva de uma vitória eleitoral, por exemplo, em função da contabilidade do número de prefeitos de liderança. O prefeito é um agente fundamental no processo político, como vereador, porque afinal de contas nós todos vivemos no município. Se você parar para ver, a União e o Estado termina sendo quase que uma ficção. Nós vivemos no município. O nosso problema primeiro é no município. É onde ele se reflete imediatamente, sobretudo nas camadas mais necessitadas da população, que ainda tem no prefeito, na figura da prefeitura, em municípios pobres que nós temos, por exemplo, na Bahia, o grande empregador, o grande fornecedor do remédio, o grande tutelador do bem-estar, né? Mas a capacidade de liderança desses agentes políticos, ela vem reduzindo-se, porque com a informação chegando com uma rapidez, com gente como você se dedicando aqui, uma parte importante da sua vida, a buscar informação para levar ao seu telespectador. Com o advento das novas mídias, das redes sociais, da internet, com as rádios funcionando aí, entrando, as rádios comunitárias, distribuindo notícia para tudo quanto é lado, o povo tomou as suas decisões na própria mão e escolhe seu rumo, sobretudo no que diz respeito às eleições majoritárias. Então, nós temos hoje solidificado aí cerca de 45 prefeitos, temos diretórios em todos os municípios, comissões provisórias, temos inúmeros vereadores, deputados federais, deputados estaduais, mas eu acho que isso é importante, é muito importante, mas fundamental é nós termos capacidade de entender o sentimento popular e levar a vocês uma palavra, uma mensagem de esperança, de fé, de que pode se fazer melhor, de que pode se fazer diferente. Aí o PMDB ganhará relevância maior. É como eu sinto, é como eu acho, é como eu analiso esse quadro hoje na Bahia. Pelo que eu estou ouvindo de você, quer dizer que essa mensagem que você leva num processo desse, que você se candidata como mostrando a sua força para o trabalho, eu acho que isso é que conta uma importância muito grande para assimilar essa necessidade de poder obter aquela pessoa para executar o que está prometendo. Luiz, veja bem, eu acho que esse Estado, cada um tem sua característica, tem cada um sua qualidade. Eu, quando faço essas críticas, por exemplo, à gestão do Estado, não estou fazendo nada de pessoal dirigido ao governador, porque tem o respeito e apreço pessoal. Nenhum tipo de problema. A vida, ela junta e afasta. O importante para mim é que, junto ao afastado, eu preserve sentimentos. Eu não tenho nenhum tipo de ranço com o governador. Evidentemente, eu digo sempre o seguinte, se você pegar um casal que se separa e perguntar assim, a mulher, fazer aqui uma brincadeira, mas é lógico, por que você separou? Disse, porque meu marido fazia pipi na tábua. Se você for perguntar por que ao marido, porque ela não tapava o tubo da pasta de dente. Eu digo isso para lhe colocar que toda vez que tem uma separação, você tem visões diferentes do processo. Eu tive divergências profundas com o governador no jeito de fazer política, na forma de administrar o Estado. Porque eu acho que o diálogo ele é sempre muito importante, você ter capacidade de ouvir, de falar, dialogar e buscar consensos. Mas você tem que ter também a noção exata de que um Estado que tem 2/3 do seu território no semiárido, que tem problemas muito claros a serem resolvidos, chega um momento que, não havendo consenso, você tem que ter autoridade para exercer a decisão no dissenso. Eu, por exemplo, tenho divergências com umas coisas. Eu vou lhe dar uma específica. Eu vi recentemente uma movimentação do governo do Estado, através do seu vice-governador, de buscar ajuda e apoio do Ministério Público para montar um grupo de trabalho para bolar ideias e formas para não permitir que 30, 40 pessoas obstruam as vias, as rodovias do Estado, para exercer o seu direito de manifestar-se, mas prejudicando violentamente o direito
constitucional de ir e vir das outras pessoas, trazendo constrangimentos econômicos, trazendo constrangimentos pessoais, trazendo uma série de questões. Aí eu me pergunto, mas meu Deus do céu, isso é papel do Ministério Público? Ou isso é papel do Estado? Não se pode confundir autoritarismo com exercício de autoridade. A autoridade que lhe delega é a democracia através das urnas. E você tem que tomar a decisão correndo o risco de ser criticado por ela, correndo o risco de ter desgaste de popularidade. Mas a sua função naquele momento é resolver problemas, é encontrar solução para problemas. E eu não estou vendo isso no estado da Bahia. Eu realmente não estou vendo isso. Eu não consigo conceber como é que o estado da Bahia não consegue terminar uma obra como a Feira de São Joaquim. Meu Deus do céu! Onde é que nós estamos? É só queixa, porque isso, porque não vem dinheiro. Leva, para fazer uma passarela, leva um ano. Ora, eu fiz recentemente umas inserções do PMDB, que terminou gerando polêmica, porque as pessoas não leram como deviam ler. É sempre a picuinha política se sobrepondo. Jardel elogiou o governo de Minas, elogiou o governo. Não elogiei governo de nenhum. Eu fui buscar soluções de políticas públicas que estão dando certos através de dados oficiais. Para dizer aos baianos o seguinte, olha, a segurança pública no estado de Pernambuco, nos últimos anos, por indicador da ONU, que deu a Pernambuco um prêmio de qualidade pela sua segurança pública, teve uma queda de 40% nos indicadores de assassinato. A Bahia subiu 200%. Na Bahia se matou, nesses últimos anos, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, mais do que nos governos anteriores. Na Bahia, o ano passado, se matou mais do que a Colômbia em luta contra o narcotráfico. Isso é fato. Na Bahia, prefeituras que não têm tamanho para resolver absolutamente nada estão pagando ainda, abastecendo carro de polícia. São responsáveis por manutenção de delegacias. Isso não tem solução? Eu me recuso a achar que não tenha. Tem. Se tem tido em outros estados. Eu tenho falado de ideias, de propostas muito claras para isso. Você vai na educação. A Bahia hoje, segundo dados do PNAD, ela investe alguma coisa em torno de R$ 3.400 por aluno matriculado. Minas Gerais, que é um estado mais ou menos do nosso tamanho, com características assemelhadas, investe algo em torno de R$ 3.700, não é tanto mais. Mas veja o que é a gestão. Quando você vai para os indicadores de qualidade de ensino, tipo Enem, Minas aparece em primeiro lugar. A Bahia está em 20º, 23º, a depender do nível de escola que você vai. O ano passado foram 200 mil meninos que deixaram a escola, uma evasão brutal. O que está sendo feito de diferente? Minas está investindo em novas tecnologias de ensino. Minas está qualificando a rede física permanentemente. Minas estabeleceu metas de aprendizado e prêmio por produtividade. A qualidade aparece. Então o que eu fui foi buscar, olha, tem jeito, está acontecendo aqui. Se você vai para a saúde, é a mesma coisa. Se você vai para a política de atração de investimentos, é a mesma coisa. Eu teria aqui a oportunidade de conversar com você sobre vários aspectos que eu acho que, com atitude, com firmeza, com posição, com decisão, com capacidade de diálogo, mas sem abrir mão da autoridade para decidir, a Bahia pode avançar. Então, o que eu acho que o norte de uma posição que volte-se para o futuro, que fale de palavras que para mim me são muito caras. Esperança para mim não é a palavra da retórica. Se eu não tiver esperança, eu morri. Se eu achar que tudo vai continuar do mesmo jeito e que nós aqui não teremos a capacidade de influir para construir algo melhor para os nossos filhos no futuro, não vale a pena viver. Eu não posso aceitar que a Bahia vai continuar sendo essa Bahia que está aí. Claro que se pode aproveitar algumas coisas, eu não acho que tenha sido feito tudo de ruim, sempre se deixa alguma semente plantada, se aproveita essa semente, mas se avança, se dá um outro rumo. É essa mensagem que eu acho que nós temos que levar e conversar com vocês. Você dizendo essas coisas, dentro da sua clareza, como você tão bem afirmou, eu queria lhe fazer até uma pergunta, porque me surpreendeu, vindo para aqui hoje e ouvindo uma notícia, digamos assim, como se houvesse, me permita o termo, uma reprimenda no bom sentido, talvez dessas suas colocações, como
que o seu partido fosse um partido que não acompanhasse o governo, dando assim aquela ideia de que as coisas estavam funcionando muito erradamente dentro, digamos, da sua conceituação. E que talvez até tivesse trazido uma pequena animosidade, segundo aquele que estava no microfone a falar. Alguma coisa com animosidade com o governo, com o governador, com o nosso governador Jacques Wagner. Isso tem fundamento, meu? Animosidade como, Luiz? Eu não sei. Achou que você não acompanhava. Eu não acompanho. Era uma pessoa que estava, digamos assim, desligado do governo? Do governo. Estadual? Mas não acompanho, qual é a dúvida disso? Do governo e do federal. Não, então vamos por parte. Foi a notícia que eu ouvi. Não, vamos por parte, não acompanho. Tenho críticas grandes feitas. E, aliás, se você está se referindo, por exemplo, a um comentário que saiu de que o governador teria pedido minha cabeça nessa função função da Caixa Econômica Federal, então vamos a ela. Ele hoje até desmente isso, mas vamos a ela. Não acompanho. Eu, quando fui para a Caixa Econômica Federal, indicado pelo PMDB, fruto, inclusive, no âmbito político, de ter mantido aqui com responsabilidade o apoio à chapa Dilma Temer, apesar de não ter podido cumprir o compromisso de 2 palanques aqui na Bahia, né? Mas eu firme mantive minha posição com o partido. O partido houve por bem fazer essa indicação para meu cargo, que tenho exercido com seriedade, com denodo e com capacidade de contribuir para a Caixa Econômica Federal, que é essa a minha função, minha moção. Como político, deixei claro, eu quando fui para lá já tinha disputado com o Jacques Wagner na Bahia. Tinha perdido a eleição, já era oposição a ele. De lá para cá, ainda que respeitando a decisão da sociedade e do povo, eu só fui aumentar minhas críticas, porque acho que é um governo que tem deixado a desejar. E não sou eu que acho, os dados que eu lhe coloquei aqui são dados públicos, são dados oficiais. São dados oficiais. Como se negar o que eu estou lhe dizendo? Como se negar que se você vai ao Clécio Andrade, ao Roberto Santos, os corredores viraram enfermaria? Não há de se negar. Como se negar que se demora tanto tempo para construir uma passarela, que as obras estão tão lentas? Quem disse que a Bahia é campeã nacional de atraso de obra não fui eu, foi o secretário Cícero Monteiro, do governador. E se ele não demitiu, é porque ele concorda. No que diz respeito a cargo, deixa eu dizer de uma vez por todas, eu me sustento sempre numa frase que eu gosto muito de Rousseau, o pensador francês, que dizia assim, ó, a mim cabe dizer a verdade, não fazer que acreditem nela. A verdade é que meu amor a cargos é zero. Eu os exerço porque vejo neles instrumentos para melhorar a vida das pessoas, para influir na sociedade. Mas não sou preso a eles, a ponto de mudar o que eu penso ou de deixar de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Cargo que eu exerço, nomeado, é da Presidente da República. No dia que ela achar que deve me tirar, ela tira. No dia que eu achar que devo sair, eu saio. No dia que meu partido quiser retirar a indicação, retira. A minha hora, na minha cabeça, não chegou. Quando chegar, e não está demorando, sairei. Se na cabeça da senhora Presidente da República chegou, ela vai tirar. E não tem nenhuma dificuldade para isso. Não é nenhum problema. Não precisa tititi, não precisa fofoca, não precisa alimentar intrigas. As coisas, para mim, são de uma clareza, mas de uma coisa absolutamente transparente, cristalina. Cada um cumpre o seu papel, meu papel é esse. Agora, não é porque eu exerço o cargo que eu vou deixar de dizer o que eu penso. E não é porque eu estou no governo federal ou porque tem essa posição que eu vou ser desleal com ele. Não, sou leal, não fiz, não estou fazendo nenhum reparo. Quando eu tiver que fazer um reparo público, evidentemente que eu tomo a iniciativa imediata de deixar essa posição. Portanto, o cargo que eu ocupo é da Presidente da República e, quando eleito, o cargo que eu ocupo é do povo. Pronto. Na hora que o povo achar que devo me eleger, me elege. Na hora que deixar que deve tirar, tira. É assim, a vida como ela é. Não tem razão para fofoca, não. Isso aí foi muito bom você esclarecer essas coisas, porque às vezes essa fermentação, ela começa, não é? Você sabe o que é isso, Luiz? Isso é uma cultura própria da política brasileira. E aquela história do fisiologismo. É que todo mundo acha que todo mundo tem um preço. Né? E que está num cargo, aí diz, vai tirar. Aí o sujeito fica, sabe?
é não conhecer minha história de vida, paciência. Eu tenho muito apreço, muito respeito às funções, às pessoas e tal, mas eu tenho um apreço maior a preservar a possibilidade de sempre olhar no meu espelho e dizer, pronto, combati sempre o bom combate, mantive a minha fé. Tá, tô tranquilo. Fazendo o que eu acho que tem que ser feito, da forma que eu acho que deve ser feito, falando com clareza nos olhos dos baianos, falando de propostas, falando de futuro, fazendo críticas corretas, sérias, não pessoais, impessoais, né? E deixando claro que eu desejo contribuir para a construção de uma Bahia melhor. Pronto. Se as pessoas vão entender, aceitar, aí é outra questão. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Volto a dizer, a mim cabe dizer a verdade e não fazer que acreditem nela. E eu estou absolutamente convencido que digo aquilo que eu acredito. Isso é muito importante no homem de representar exatamente aquilo que ele é. É o que eu tento fazer. Às vezes pode não agradar. Sim, mas isso claro. não quer dizer. Mas agrada a você. Mas é outra coisa também. Você sabe que essa é outra coisa terrível que eu não sei fazer. Eu não sei fingir que sou uma coisa que não sou para agradar. Iludo a pessoa e depois quando chega lá, descobri que não era nada disso. É melhor eu ser do jeito que sou. Eu me mostro com meus erros, com meus acertos, com defeitos, com eventuais qualidades, para que as pessoas formem um juízo de valor completo, real, verdadeiro. Né? Mesmo que isso às vezes gere alguns comentários que eu reputo como injustiça, mas tenho que ter humildade para entender que as pessoas são livres para formar a sua opinião. Quando elugiosas, que alegria. Quando críticas, eu tenho que compreender. Paciência do juiz. Mas isso é verdade. Senão você não poderia podar, digamos assim, a opinião dos outros, né? Exatamente. O importante é que a gente tenha exatamente essa tranquilidade com a gente mesmo. E tem humildade, viu, Luiz? Eu tenho uma frase que tem outra frase que eu gosto muito. As pessoas perguntam, você perdeu a eleição, isso, aquilo, outro. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Só perde quem disputa. E quem não está preparado para perder, não está preparado para ganhar, não. Então, a vida é assim. É aquela história. Maré enche, maré vaza. Vamos em frente. Isso é verdade, viu? Mas, Jadel, às vezes o tempo vai chegando e a gente já vai se despedindo. E nesse final, eu gostaria apenas de dizer se dentro dessa nossa conversa, dessa nossa troca de ideias, se você teria alguma outra recomendação, alguma opinião, alguma coisa que você gostasse de transmitir aos nossos telespectadores, eu queria abrir esse espaço para você. Eu quero passar um sentimento. Eu sou daqueles que acreditam que amanhã é sempre um novo dia. Eu acho que a Bahia podia ter avançado muito mais nesses últimos anos. Teve oportunidade para isso. Mas eu continuo tendo fé nesse Estado. Acho que nós podemos aí estabelecer algumas prioridades importantes, metas claras, cobranças definitivas, para que ao longo de um período os indicadores econômicos, sociais desse Estado possam estar mais avançados, mais iguais com outros estados que saíram um pouco na frente. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, de fé no futuro, de esperança, fé no trabalho. Eu acredito no nosso Estado e tenho certeza que juntos somos capazes, sim, de construir um futuro melhor para os nossos filhos. No mais, você que fez aí nas suas perguntas tantas provocações, eu vou lhe fazer uma que é o seguinte: eu lhe conheci sempre como um deputado vibrante e vejo que aqui você continua um entrevistador vibrante, imparcial, recebendo todo mundo. Obrigado. O que não deve tirar de você a sua responsabilidade política. Portanto, eu queria lhe fazer aqui no ar, eu que falei tanto de fortalecimento do PMDB, um convite para se filie ao partido, venha dar sua contribuição com suas ideias, com seu vigor e com sua vontade de ajudar a Bahia sob a bandeira do PMDB. Eu acho que o seu convite vai ser aceito. Pronto, que maravilha. Fico feliz. Já ganhei meu dia. Um abraço, muito obrigado a vocês.